Então agora a gente pode utilizar a lei de Ampère para resolver o exemplo de um fio muito longo, um fio infinito, através do qual passa uma corrente elétrica e zero, e a gente vai usar a lei de Ampère agora para calcular o campo magnético fora dele e dentro dele. O campo fora a gente já calculou pela lei de Biot-Savart, é um resultado conhecido, mas a gente vai fazer pela lei de Ampère, é trivial. Fora do fio, o fio tem raio Rzão, diâmetro finito, fora do fio você tem um Rzinho maior do que Rzão. A circulação do campo através dessa curva C1, fora do fio, vai ser μ0 e 0. E 0 é a corrente total circundada por essa curva. Essa integral vai ser o quê? O campo a uma distância r fixa do centro do fio vai ser dado sempre, vai ter sempre o mesmo módulo. Ele vai tangenciar sempre a curva C1. A curva C1 contém as linhas de campo, né? O B vai estar sempre assim. E a gente pode dizer, então, que essa integral de linha vai ser simplesmente B vezes 2πr. A gente vai fazer a mesma conta já feita antes. O dl vai ser r dφ, o B é constante, o BR saindo da integral, a integral de dφ ao longo da curva do círculo fechado C1 vai ser 2π. Então a integral vai ficar B vezes 2πr. Isso vai ser igual a μ0 e 0. Logo, o módulo de B a uma distância r do centro do fio vai ser μ0 e 0 sobre 2πr. Mas e dentro do fio? Ou seja, para Rzinho menor do que Rzão. A gente pode, novamente, escolher uma curva agora C2, circular, dentro do fio. E a gente vai precisar o quê? Da corrente circulando por dentro desse fio. A lei de Ampère já nos diz que a circulação de B ao longo dessa curva C2 vai ser igual a μ0 vezes o I dentro da curva. Qual o I que passa dentro da curva? O I que passa dentro da curva vai estar para I0, que é o I total no fio, na razão das áreas. Você pode imaginar que o fio tem uma densidade de corrente J igual a I0 sobre π vezes Rzão ao quadrado, sobre a área do fio. A corrente dividido por área era a densidade de corrente J. E essa densidade de corrente a gente pode usar para determinar a corrente passando dentro desse círculo de raio Rzinho menor do que R. Então, J vezes π Rzinho ao quadrado vai ser igual ao I dentro. O I aqui dentro do fio. Só que o J é I0 sobre π Rzão ao quadrado. Então você tem I0 sobre π Rzão ao quadrado, π Rzinho ao quadrado igual a I. Os π somem e você vai ter o resultado que I sobre 0 é igual a Rzinho quadrado sobre Rzão quadrado. Logo, o I passando ali dentro vai ser igual a I0 Rzinho quadrado sobre Rzão quadrado. μ0 vezes isso vai ser igual a B vezes 2π Rzinho. A gente pode considerar também que essa parte do fio circundada pelo C2 pode ser considerado um fio conduzindo uma corrente homogênea, logo você vai ter B circulando em torno dele. Nada nos impede. Então o B vai ter novamente essa simetria de tangenciar essa curva C2 aqui, sempre paralelo ao dl nela. Então, novamente, a integral de linha vai ficar B vezes 2πr igual a μ0 e 0 r quadrado sobre Rzão quadrado. O B dentro do fio vai ser igual a μ0 e 0 sobre 2π Rzão quadrado vezes R. Ok? Então a gente vai ter um comportamento de campo magnético cujo módulo cresce linearmente com R enquanto eu estou dentro do fio e depois ele cai com 1 sobre R quando eu estou fora do fio. Segundo exemplo, a gente pode utilizar a lei de Ampère para determinar o campo magnético no interior de um solenoide ideal. Então, o solenoide ideal é uma idealização de um solenoide, uma bobina, ou seja, várias espiras ligadas em série, na qual os fios têm diâmetro desprezível e estão enrolados extremamente juntos. Isso é uma idealização porque o solenoide real, o fio sempre vai ter diâmetro finito e o enrolamento vai ter um certo ângulozinho, né? Você não enrola uma espira em cima da outra, você enrola e ela vai ter que andar um pouquinho para o lado para fazer a próxima volta, tudo decorre do diâmetro finito do teu fio.
Então as linhas de campo de fato não vão ser perfeitamente retas dentro do solenoide. Só no miolinho, no centrinho dele lá, que você vai ter um campo uniforme. Se você sai um pouco desse centro, você já não tem campo uniforme. A gente já discutiu um pouco isso antes, quando utilizou a lei de Biot-Savart para calcular campo de Spira e extrapolar isso para o solenoide. Então o solenoide real vai ter esse problema. Segundo, o solenoide real não é infinitamente longo. Então, lá das pontas dele vão sair as linhas de campo e elas vão dar a volta e vão entrar lá por trás dele. As linhas de campo vão se assemelhar às linhas de campo de um dipolo, a longa distância. Enquanto que o solenoide ideal tem comprimento infinito. Então, o solenoide ideal vai produzir um campo uniforme dentro dele, ou seja, linhas de campo igualmente espaçadas e paralelas. A gente pode usar a lei de Ampère para determinar esse campo, ok? A gente pode escolher uma curva qualquer, C. A curva C aqui que a gente escolheu é essa tracejada em vermelho, com lado número 1, lado número 2, lado número 3, lado número 4. A lei de Ampère nos diz o quê? Que a circulação do campo magnético ao longo dessa curva é igual a μ0 vezes a corrente englobada por ela. Ok? Eu só tenho campo ao longo do lado 1 da curva. O lado 2 não vai contribuir porque eu tenho campo B nesse sentido, enquanto que eu vou ter o DL ao longo dessa curva, por exemplo, assim. Vamos fazer um DL aqui apontando para a direita, o DL. E eu vou ter um ângulo de 90 graus. O mesmo vale para a curva 4. A curva 4 eu vou ter um DL assim, eu vou ter o B assim. Eu vou ter ângulo de 90 graus. Então o produto escalar entre B e DL para os segmentos 2 e 4 da curva zera. No segmento 3 da curva eu não tenho campo. No segmento 1 da curva eu vou estar... eu vou ter o DL paralelo ao B. Ok? Então, o B vai valer simplesmente B, a circulação vai valer simplesmente B vezes L, onde L é o comprimento desse lado. Essa circulação vai valer μ0 vezes a corrente total englobada. A corrente total englobada é o que? N, o número de espiras dentro da curva, vezes I. O B vai ser μ0NI dividido por L. Esse é o módulo do B dentro do solenoide ideal. Se a gente define N como o número de espiras dividido pelo comprimento, a densidade de espiras, né, N, é o número de espiras aqui ao longo desse comprimento L dividido pelo comprimento L, ou seja, o número de espiras por unidade de comprimento, como Nzinho, a gente pode eliminar esse N sobre L aqui e escrever o campo do solenoide, o módulo do campo do solenoide como μ0NI. Isso é um resultado também muito importante na prática.